Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quem vos sauda com essa paz é seu irmão em Cristo, Cláudio Campos. Passando aqui, meus amados irmãos, para deixar um vídeo aqui nessa hora, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva e nos ajude a evangelizar. Cerca de 80% das nossas visualizações são de pessoas que não são inscritas. Se inscreva e nos ajude nessa obra para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu quero falar aqui um tema importante nessa hora. Alguém me perguntou esses dias, será que existe pecado grande e pecado pequeno? O que diz a Bíblia a respeito? Vamos estar lendo a palavra do Senhor e no final eu estarei dando meu parecer aos irmãos, aquilo que eu tenho certeza, aquilo que eu tenho convicção, aquilo que é a minha linha de pensamento. Amém? Vamos ler aqui em Salmos, capítulo 25, e no versículo 11, está escrito assim, ó. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Aqui o salmista está dizendo que a iniquidade dele, que é um pecado ali contínuo, né, um pecado repetitivo, que é chamado de iniquidade, ele está dizendo que esse pecado, ele é grande. Então, se o salmista está dizendo que o pecado dele é grande, então nós podemos entender que o pecado não é de tamanho universal, ou seja, de tamanho único. Se tem o grande, é possível que há o pequeno, é possível que há o médio. Então, esse aqui é um dos versículos que nós estamos, meditando nessa hora. Mas o que você acha? Você acha que existe pecado grande, que existe pecado pequeno, ou todos os pecados são iguais? Vamos estar lendo ainda em Mateus, no capítulo de número 23 e no versículo 22. Vamos estar lendo essa palavra aqui que Jesus falou ali para os escribas, para os fariseus, que ele chamou de fariseus hipócritas. Versículo 24 de Mateus 23. Mateus capítulo 23, versículo 24. Está escrito assim, meus amados irmãos. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Quando Jesus disse, coais um mosquito e engolis um camelo, Jesus estava dizendo que os fariseus estavam deixando de cumprir um mandamento grande e estavam cumprindo um mandamento pequeno. Nesse texto, se nós for analisar, Jesus vai estar falando, a respeito que eles eram dizimistas, eles cumpriam vários rituais ali da lei, porém eles não tinham apreço, à fé, ao juízo. Ele diz aqui no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus estava dizendo que eles cumpriam os mandamentos menores, porém os grandes, os mais necessários, eles não cumpriam, que era a questão aqui do juízo, da misericórdia e da fé. Então era isso que Jesus estava dizendo, que eles cumpriam os mandamentos menores à risca, muitos rigorosos com seus mandamentos, porém desprezavam o mandamento maior, que nós podemos dizer que a transgressão de um mandamento maior pode ser um pecado maior do que a transgressão de um mandamento menor. Essa é a minha linha de pensamento. Tem ainda aqui mais um versículo que eu quero estar compartilhando com os irmãos e a gente vai estar tirando a nossa conclusão final aqui. Afinal, existe pecado grande e pecado pequeno? Essa é a pergunta dessa hora. Você deixa nos comentários qual a sua opinião. Você acha que tem diferença ou não? Ou você acha que é tudo igual? Mateus 7 está escrito assim, ó. Essa é uma palavra de Jesus no Sermão da Montanha. Está escrito bem assim, ó, no versículo 4. Vamos ler do versículo 1 para que fique melhor a nossa compreensão. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Olha só, meus irmãos, essa palavra de Jesus aqui, ela é mais esclarecedora. Jesus está dizendo, olha, você está preocupado com o pecado do seu irmão, que é pequenininho, que o argueiro é menor do que a trave. O argueiro, se a gente for ver a tradução aí, o significado,
Ele significa um cisco, uma pequena coisa ali que estava no olho do irmão. E uma trave é uma coisa bem maior, né? Pode ser uma trave de um gol, uma trave de uma casa, que era usada antigamente, ou algo bem maior do que a questão ali de um argueire. Então, quando Jesus disse esse versículo, né, a respeito de julgar o seu próximo, Jesus estava dizendo que tem pessoas que ele se preocupa com o pecado pequeno dos outros, mas o dele é maior do que daquela pessoa. Então, né, para concluir esse nosso raciocínio, na minha opinião, eu creio que existe pecado grande e pecado pequeno. Para completar ainda o nosso raciocínio, imagine você, quem conta uma mentira, será que comete um pecado com a mesma grandeza, com a mesma gravidade do que alguém que blasfema contra o Espírito Santo? Quem comete uma mentira pode até ser perdoado, mas quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, eu imagino assim que todo pecado é pecado, todo pecado separa a pessoa de Deus, como está escrito no livro do profeta Isaías, mas tem um que tem as consequências mais graves, tem uns que são mais cobrados, que as consequências são piores. Então é isso, meus amados irmãos. Quero agradecer a cada um de vocês que chegaram até aqui, neste momento do vídeo. Que Deus venha abençoar a tua casa, que Deus venha abençoar a tua família e até o próximo vídeo, em nome do Senhor.